Bom dia a todos os nossos companheiros daqui da Sala Clóvis Tavares, da Escola Jesus Cristo, onde hoje, continuando o nosso estudo sobre a obra de André Luiz, vamos estudar o livro Missionários da Luz, no seu capítulo 8, no plano dos sonhos. Eu sempre costumo retirar, né, o tema central, outros temas. Então, o tema central desse texto, eu relacionei todos os temas a Jesus, então fica muitos os chamados, poucos os escolhidos para o trabalho noturno durante os nossos sonhos. Também há um outro tema que Jesus nos alerta e que está abordado aqui: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. A preparação que devemos todos fazer para o nosso sono. Outro tema é: a boca fala do que o coração anda cheio, em Mateus 12, 34. Ou: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, em Paulo aos Efésios 4, 29. Então, um dos temas aqui abordados é a maledicência. E ainda, se a luz que há em ti forem trevas, quão grandes serão as vossas trevas. Mateus 6, 23. São as trevas que nós adquirimos, praticamos, atraímos com o conhecimento de causa, depois do benefício do conhecimento em nossas vidas. Outro tema que é abordado aqui, e que eu escolhi esse texto do Evangelho de Mateus 7, 24, para dele falar. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Nosso lar deve ser edificado como uma casa sobre a rocha. Os nossos lares, a nossa casa deve ter uma construção firme na questão espiritual. Essa é outra abordagem. Uma síntese desse capítulo, como estamos fazendo agora com esse livro, porque os capítulos são muito longos. Antes nós analisávamos parágrafo a parágrafo, aqui nós vamos juntar de 20 em 20 parágrafos. As pessoas que estudam conosco, sabem que devem numerar todos os parágrafos para acompanhar bem o raciocínio. Esse capítulo, nele, André Luiz participa da organização de uma reunião de estudos sob o comando de Alexandre, cujo tema seria mediunidade e psiquismo. Tais estudos destinam-se à preparação dos cooperadores para as tarefas. E de preparadores do plano encarnado também, sobretudo nós, os encarnados. Alexandre explica que o grupo já tem os colaboradores certos, ou seja, e pessoas que já frequentam essas reuniões lá na vida espiritual, e que são cerca de 300 pessoas, mas que, em geral, comparecem uma base de 72 pessoas. Ou seja,
20%, né, gente? Eu não sei fazer essas coisas. Eu não sou da área. Então, André sai com o Sertório, que é um trabalhador do grupo de Alexandre, para buscar 2 companheiros que faltaram, que não compareceram à reunião, e se entristece ao ver que esses companheiros relaxaram e não se prepararam para o trabalho noturno, porque estão a voltas com espíritos inferiores. Então, deste e de outros fatos, surgem assim muitos comentários e muitas lições que nos são ofertadas por André Luiz nesse capítulo. Pensando no parágrafo de 1 a 20, nós vamos anotar que Alexandre explica a André Luiz que estabeleceu esse curso assim metódico para que alguns trabalhadores cultivem sementes que lhe propiciem alimentos fartos para o futuro próximo. E registra esse tamanho do grupo de 300 companheiros, e que só um pequeno grupo consegue romper as teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas para assumirem as lições. Isso somos nós, né? Essa lição sobre o sonho, sono e a preparação para ele fala muito de perto a cada um de nós, porque se trata do que acontece conosco sempre. Há um irmão Francisco, que é um trabalhador interessado lá do grupo, em levar também um grupo dele, um grupo de amigos, de pessoas estudiosas aqui da Terra, a essa reunião, e pede a Alexandre consentimento para isso. Alexandre consente e ele, então, trará alguns amigos dele, já que há muita vaga sobrando, né? Sobre a conservação da lembrança, quando nós acordamos, sobre essa lembrança que fica em nós. Muitas vezes não nos lembramos dos detalhes, mas diz Alexandre, o homem eterno guarda a lembrança completa. O homem físico, porém, não consegue ir tão longe. O cérebro de carne é aparelho de potencial reduzido, dependendo muito da iluminação de seu detentor. Ou seja, mais iluminados sejamos nós, mais amplitude terá o nosso cérebro. Mas ele fala dos sentimentos e das sensações que voltam conosco ao despertar pela manhã. Experimentam alívio e esperança a par da aquisição de novos valores educativos. Sentem-se revigorados, seus pensamentos tornam-se mais claros, os sentimentos mais elevados, enriquecendo-se-lhes as observações e trabalhos de cada dia. E nós, muitas vezes, temos a sensação de acordarmos assim, mais leves, mais tranquilos, mais fortes para as tarefas daquele dia. Então, André Luiz lamenta nessa hora pelos poucos que conseguem aproveitar essas reuniões, disciplinando-se de forma necessária para ter frequência a esse grupo de estudo de Alexandre. E aí Alexandre fala com ele, não podemos violentar ninguém. Toda elevação representa uma subida,
E toda subida pede esforço e ascensão. Até aí, o parágrafo 20. São 118 parágrafos. Parágrafo 21 a 40. Eles chegam, enfim, ao prédio aqui na Terra, onde vai acontecer a reunião. André se espanta do estudo ser desenvolvido aqui na Terra. E Alexandre explica a razão, dizendo que eles precisam aproveitar os recursos magnéticos dos encarnados para os trabalhos que deveriam se desenvolver naquela noite. À porta da casa, grande número de espíritos trabalhadores e alunos já se movimentaram. Alexandre apresenta a casa como uma nobre instituição espiritista a serviço dos necessitados, tristes e sofredores, e ressalta: o Sagrado Espírito de família evangélica permanece vivo nesta casa de amor cristão que o Espiritismo ergueu por intermédio de uma venerável missionária do Cristo. Então, soubemos aí que a casa foi erguida por uma mulher cristã. Sabemos também que naquela casa existe amor entre as criaturas e uma grande harmonia que fez com que ela fosse escolhida para sediar esses encontros. E com isso nós anotamos a necessidade que nossas casas espíritas têm de renunciar aos orgulhos infelizes que nossas mentes fantasiam para podermos conviver em harmonia com os nossos companheiros de tarefas que o Senhor nos deu a conviver. São esses os nossos, com os defeitos que eles tiverem. Eles são os nossos companheiros de tarefa. Precisamos deles, até para, através do exercício da perseverança, da tolerância, da compreensão e da caridade, podermos crescer também junto deles e da casa espírita. Então, os lugares onde existam muitos resquícios de melindres, de mágoas, nunca será um lugar para realização de trabalho de grande peso. Isso temos que banir de nós. Atenção, grupo mediúnico. Nunca se pode entrar numa reunião mediúnica com mágoa de alguém que esteja ou não esteja ali dentro. Alexandre, então, descreve o início do cristianismo nos lares pobres de Pedro e as visitas que Jesus fazia aos lares dos pescadores, como também ainda a visita que Jesus fazia a pecadores conhecidos, como Zaqueu, como Simão o leproso, né? Onde Jesus encontra uma mulher pecadora e tal, tida como a pecadora que ungiu os pés de Jesus. E ele ressalta ainda também o início do missionato de Jesus ter acontecido nas bodas de Caná, ou seja, no ambiente familiar. Jesus prestigiando uma família que está nascendo naquela hora pelas vias do casamento. Mas também não perde a ocasião de registrar que o momento é vital das ideias e realizações e que ele se baseia na igreja viva do Espírito, no coração do povo de Deus. É aí que está o templo verdadeiro. Está no nosso coração. Esse movimento vital das ideias e das realizações
Neles é que se baseia a Igreja de Deus e Ele está vivo em nosso espírito, no coração de todos nós. Então, o templo vive em cada um de nós e dele nós devemos cuidar. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, nós lemos sobre o encontro de Jesus com a samaritana, quando ele diz: vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Pensemos nisso seriamente. É quando Jesus avisa a samaritana que nem em Jerusalém, nem no alto dos montes estariam os templos, mas que o templo estaria dentro de nós mesmos, né? E Alexandre faz ainda uma previsão para o futuro da humanidade. Achei muito interessante. Os templos materiais do cristianismo estarão transformados em igrejas e escolas, igrejas orfanatos, igrejas hospitais, onde não somente o sacerdote veicule a palavra de interpretação, mas onde a criança encontre arrimo e esclarecimento. Lembro que a primeira preocupação do professor Clóvis Tavares foi com as crianças. O jovem encontra a preparação necessária para as realizações dignas do caráter e do sentimento, e o doente encontre o remédio salutar, o ignorante a luz, o velho o amparo e a esperança. Essa é a previsão que fazia Alexandre naquela época, 1945, sobre o futuro das igrejas aqui na Terra. Uma belíssima previsão. Hoje, eu conheço no Rio o lar de Amália Franco. Vez por outra, ia lá e fazia palestra no lar, lá no Rocha, que, além do grupo espírita, eles que as pessoas frequentam, ouvem as palestras e os estudos, há também um semi-internato de amparo às crianças, cujos pais têm necessidade de trabalhar e não têm com quem as deixar. Lá recebem reforço escolar, alimentação, evangelização, assistência médico-dentária. O trabalho que a Amália Franco deixou aqui no Brasil, grandioso o seu trabalho. Basta dizer que, no ano, ela construiu mais escolas do que o próprio governo federal. Foi uma batalhadora da educação no Brasil. Para alentar também nossos corações, eu conheci em Santa Catarina a CERT, que também mantém uma instituição, lá na instituição deles, que é enorme, parece que 7.000 metros quadrados construídos. Eles mantêm uma escola para crianças, com 250 crianças, com alimentação, assistência médica, e mantém ainda um asilo para idosos, com 300 idosos. Olha a previsão de André Luiz, né? Por Alexandre por André Luiz. Em Recife, eu conheço a Fraternidade Espírita Pejotim, onde, além do reforço escolar, as crianças aprendem música, dança, teatro, etc. E ele fez convênio com a Escola de Música da Universidade Federal de Pernambuco,
e ele tem professores de música da universidade ensinando, né, alunos em estágios, ensinando música às crianças. Então, elas ficam lá metade do dia e aprendem tudo isso, além de ter médico, ter 6 psicólogas de plantão revezando, tudo isso no espaço, do mesmo espaço do templo, onde acontecem aulas, estudos, palestras, reuniões mediúnicas. Em São Paulo, conheci a instituição Elos de Amor, que transformou em bailarinos já conhecidos, crianças do bairro pobre de Jaçanã, que estavam condenadas a cair na criminalidade e no tráfico. E isso graças a um casal que perdeu o filho de câncer de pele, se não me engano, e a filha era bailarina e se prontificou em nome do amor ao irmão fazer esse trabalho. Transformou muitas vidas. Então, penso que esse futuro chegou, em que devemos fazer dos templos nossos lares, pela convivência, pelo trabalho fraterno dentro do templo, e transformar também os nossos lares em templo, com o nosso devotamento, nosso zelo pela ambiência de nossa casa e pela caridade que possamos irradiar a partir dela. No 6º capítulo desse mesmo livro, nós já havíamos estudado e anotamos isso. O lar não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. Esse pensamento eu chamo de pérolas de André Luiz. E Alexandre conclui: o espiritismo evangélico é o grande restaurador das igrejas apostólicas, amorosas e trabalhadoras. Então, a proposta da nossa doutrina é justamente a volta ao trabalho da Casa do Caminho, fundada por Pedro, pelos primeiros apóstolos, pelos discípulos de Jesus que se fizeram seus apóstolos na terra, e eles espalharam o amor e o bem através desse trabalho. E nós precisamos fazer isso, retornar à Casa do Caminho, fundada por Pedro. Aliás, os cristãos eram chamados, na época, de homens do caminho, ou simplesmente caminho. Eles dispunham de ouvidos atentos que emprestavam para ouvir os lamentos, as dores, as tristezas das pessoas. E ainda ali recebiam tratamento, cura, até os leprosos. Muitos doentes os procuravam. E as instituições cuidavam dos doentes. Existem ainda, como existe no Rio, uma instituição chamada Casa de Bezerra, que acolhe doentes terminais de câncer, que vão se tratar no Rio e tal. Lá em Sampaio, Rio, é uma instituição espírita que faz esse trabalho. Então, continuando aqui, voltando ao livro, André Luiz chega à casa da reunião, como nós tínhamos falando, grande número de espíritos aguardavam na entrada, e ali Alexandre dá por falta de 2 de seus companheiros. Como amigo fiel, ele manda saber, pede a Sertório
que vai saber o que aconteceu com eles. E aí aconselho a André Luiz a ir junto, que era para tirar maiores proveitos das elucidações que aconteceriam. Alexandre incumbiu o sertório, ele foi. Então, esse fato, por si só, já nos garante o interesse dos nossos mentores espirituais por nós e por nosso processo evolutivo. Vamos para os parágrafos 41 a 60. Sertório começa, então, dizendo a André que quando encarnados aqui na Terra, não temos muita consciência dos trabalhos inexprimíveis, imensos, que podemos realizar durante o sono. E afirma: se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo, efetuariam conquistas mais brilhantes. Justamente porque nos prepararíamos melhor para servirmos. Pensemos agora no vigiar e orar ensinado por Jesus antes de dormir, elevando ao alto a nossa prece, rogando a Deus a oportunidade de aprender e servir enquanto o nosso corpo repousa das lutas do dia. Foi aí que Sertório denuncia. Infelizmente, porém, a maioria se vale conscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. É o que acontece com a gente, né? Muitas vezes descuramos do nosso hábito de orar e vamos aparecer em lugares que definitivamente não queríamos estar, porque nos fará muito mal no dia seguinte. O que é que nos falta? Falta-nos educação espiritual para conter certos impulsos de nosso passado grosseiro, impulsos que durante a vigília nós conseguimos conter, né? Mas que durante a noite se extravasam em todas as direções, atraindo para nós companhias desagradáveis, sombrias, tristes, sem classificação, muitas delas. André Luiz se espanta de que isso aconteça até mesmo com aprendizes de cursos avançados. Eu também me espantei. Como um aluno de Alexandre, um instrutor desse gabarito, cai nessas ciladas. Aí André Luiz, Sertório explica André Luiz. Muitos pregam a verdade sem aderirem a ela. Quantos repetem fórmulas de esperança e paz, desesperando e perseguindo no fundo do coração. Isso acontece com muitos de nós que falamos em nome de Jesus nas tribunas. Com a mente sempre ligada ao Evangelho, ele relembra Jesus quando nos afirma que muitos seriam chamados, mas poucos seriam escolhidos. A escolha recairia sempre sobre os méritos da pessoa. A graça nos vem através do mérito. A escolha em qualquer trabalho construtivo, diz Sertório, não exclui a qualidade. E se o homem não oferece qualidade superior para o serviço divino, em hipótese alguma, deve esperar a distinção da escolha. É um adendo, um avanço, a muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos.
E aí nos indica os valores dessa escolha. O que precisamos ter como valores para sermos selecionados para essas reuniões? Devotamento, persistência, operosidade e fidelidade. Fidelidade ao trabalho, fidelidade a Jesus. Agora, do parágrafo 61 a 80. Chegam, enfim, à casa do primeiro faltoso. Seu nome é Vieira. Encontramos o Vieira em cruel pesadelo junto a um espírito vestido de negro. Gritos agudos escapavam-lhe da garganta. Sertório, em diálogo com o espírito, descobre o motivo do espírito estar ali. Vieira o havia atraído com suas lembranças. Ele estava desencarnado há pouco tempo, ainda numa fase de ambientação em nova vida, e sofrendo muito, né? Eles eram amigos. Vieira era amigo dessa entidade desencarnada, que estava ali toda vestida de preto, numa situação desagradável. E Vieira, conversando com a família durante o dia, falara dele e falou sobre ele antes de dormir também, e levantava, segundo ele, um falso testemunho sobre certa conduta desse amigo quando na Terra. E aquilo que se comentava era mentira, era uma notícia errada, falsa. Então, o pobre homem desencarnado estava em grande sofrimento, ainda recebia essa ingratidão injuriosa. Então, esse fato nos alerta para o dever de vigiarmos muito o nosso verbo desregrado quando julgarmos os nossos companheiros já desencarnados, né? Porque isso maltrata muito. Lembremos-nos que eles estão sem o corpo físico. E sem o corpo físico, toda dor, toda injúria, toda ingratidão dói com maior profundidade nas criaturas desencarnadas. Nós julgamos sem conhecer todas as peças do processo que envolvem o nosso semelhante. Não conhecemos a vida das pessoas. Mal conhecemos-nos. Como conhecer as outras pessoas? Mas nos achamos no direito de julgar, de levantar nosso chicote, o chicote de nossa língua ferina naquele momento sobre alguém. Que a gente tenha, minha gente, um cuidado maior ao falar dos erros das pessoas que já morreram, porque esses registros são muito tristes para eles. Sertório, então, não perde a ocasião de dar a ele uma palavra de contemporização, de pacificação, de acalmar aquele espírito que ali está. Logo deduz que Vieira já não teria mais condições de ir a essa reunião na vida espiritual. Então, nós aprendemos aqui que até para ir a uma reunião de estudos mais altos, aqui na Terra, não é só do outro lado, nós precisamos estar pacificados, serenos, a fim de bem registrar as lições ali espalhadas e colaborar energeticamente com os trabalhos do dia. Se nós não estamos asserenados, o que vamos levar de contribuição para os trabalhos? Eu costumo sempre pedir que as pessoas, antes de saírem
para assistir a uma palestra, que faça uma oração em casa, por ela mesma, pelo orador, por todos que serão beneficiados naquele dia pela palavra do orador. Então, precisamos nos preparar nesses moldes de serenidade, de alegria, de compreensão das pessoas antes de sairmos para as palestras. Isso nos remete ao Salmo 122, que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, a alegria de estar no nosso templo, de termos um templo onde ir. Então, Sertório não podia ali aliviar o Vieira, retirando aquele espírito de junto dele. Por quê? Respeito ao livre-arbítrio. O espírito fora chamado pelas evocações, pela lembrança do próprio Vieira, que naquela hora amargava uma situação de triste pesadelo, de medo daquele espírito. Então, ele, nesse caso, ele acorda Vieira, ele livra Vieira do pesadelo através do retorno de Vieira ao seu corpo físico. Vamos para o parágrafo 81 a 100. Vendo que Vieira acordara, culpando a alimentação pelo pesadelo, que ele acordou achando que ele teria, o que eu ingeri, que foi que eu comi antes de dormir que me deu esse pesadelo. Muita gente faz muita ligação do alimento, realmente não devemos nos empanturrar antes do nosso sono. Devemos ter uma alimentação mais frugal, né? Mas Sertório faz o registro, né, de que ele estava atribuindo o pesadelo com aquele amigo morto, não a ele, às suas evocações de espírito, mas à alimentação do seu corpo. Longe de auscultar a própria consciência, com respeito à maledicência e à leviandade, procura materializar a lição no próprio estômago, buscando furtar-se à realidade. Não é esse o nosso comportamento? Sempre queremos fugir da realidade que nos condena. Por que não enfrentarmos essas realidades? Assim agimos sempre que o enfrentamento com a nossa consciência se faz necessário. Justificamos sempre nossos deslizes com qualquer desculpa. E aí, os dois, né, Sertório e André Luiz, se dirigem à casa do segundo convidado, do segundo faltoso, que era um senhor de nome Marcondes. Então, dois faltosos, Vieira e Marcondes. E o encontram relaxadamente na companhia de 3 mulheres da pior espécie do mundo das sombras, segundo André Luiz, que conhecera esses locais sombrios. Muito constrangido, triste, humilhado, envergonhado, ele tenta justificar-se. Não sei como esclarecer o que ocorre. Essa tem sido sempre a nossa desculpa, quando apanhados em flagrantes de desatenção com as nossas tarefas. Ele estava ali com entidades espirituais infelizes que afirmavam que haviam sido chamadas
por ele. E que isso não era um fato incomum, ou seja, Marcondes já se habituara àquelas companhias, não é? E por isso ele estava ali com aquelas criaturas a quem ele algemou o coração. Ele estava preso aos cárceres em que ele algemou o próprio coração. E assim, por isso, o sertório, antes de sair, né, as mulheres falavam de Marcondes, dizendo que ele era um fraco, que ele sempre as atraía para as noites de sono, e elas davam a versão delas. André queria ensaiar uma altercação com essas mulheres, quando o Sertório, muito pacífico, o conteve. No parágrafo 101 a 118, agora estamos acabando já a nossa aula. Nesses parágrafos, nós lemos o seguinte: um minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior pode induzir-nos a perder um século. Então, esse é mais um alerta que esse capítulo tão rico de ensinamentos nos traz. Eu ainda era muito jovem, nos meus 15 anos, 14, e eu comecei a ver muito, e meu pai me ensinou a nunca dar conversa a nenhum espírito, por mais que eles me provocassem, que eu não dialogasse com o espírito das sombras. Foi um ensino que me valeu muito, porque cada vez que eu vejo um espírito, eu não dialogo nem com os espíritos de luz. Que eu acho que o que eles têm a me trazer, eles me falam. Eu não preciso estar perguntando nada a um espírito amigo, a um espírito que me orienta a vida. Eles me falam. Eu abafo as minhas curiosidades junto a esses espíritos. E eu tenho muita inibição pelo meu estágio evolutivo muito inferior. Eu sempre tive muita inibição diante dos espíritos que eu respeito muito, como tinha pelo professor Clóvis, como tinha por Chico Xavier, não falava. Eu cheguei, abracei Chico Xavier e fiquei muda, porque eu realmente me embargo diante de almas nobres. Fiz isso também com o padre Helder Câmara, que eu visitava sempre que ia a Recife. Eu não conseguia abrir a boca, a minha pequenez é muito grande, e eu me sentia no meu lugar, assim, mais silenciosa e ouvindo mais. Se me perguntasse, eu respondia e até entabolava uma, uma argumentação, uma conversação. Mas, em geral, eu ajo assim. E se o espírito é inferior, eu finjo que nem vejo, eu finjo que não estou vendo. E depois eu faço uma prece por ele. Eu mentalizo e rogo a Jesus que o ampare, que o ilumine, que junto dele ele consiga ver alguma alma amiga e lúcida para ampará-lo. Assim que eu aprendi com meu pai, assim que eu faço. Então, porque para esses espíritos
existem as nossas reuniões apropriadas a eles. Nossas reuniões que cuidam do processo desobsessivo e, ao mesmo tempo, esclarecem espíritos. Elas não são feitas só para amparar os vivos que estão sob obsessão, mas também para amparar os desencarnados que estão confusos, que estão doentes. Então, Marcondes, né, ao sair, André Luiz pergunta ao Marcondes: que contas darei hoje de você, meu amigo? Eu imagino o desconcertamento, a humilhação, a vergonha de Marcondes ao ser encontrado assim, com essas companhias tão infelizes, na hora que ele deveria estar preparadíssimo para assistir a uma reunião desse quilate. Que contas darei hoje de você, meu amigo? Aí ele responde: Sertório, como é difícil manter o coração nos caminhos retos. É um lamento, minha gente. Isso é um lamento. Nós todos, na nossa experiência aqui na Terra, sabemos quanto tem sido difícil, sacrificial mesmo, a luta contra nós mesmos, para mantermos os nossos corações no caminho reto, né? Nessa hora, aquelas mulheres despejam uma série de frases ridicularizadoras sobre os dois benfeitores que se retiram, na certeza de que cada qual escolhe as companhias que prefere. Sertório patenteia uma vez mais sua amizade a Marcondes na hora em que está saindo e diz a André Luiz: voltemos imediatamente. E explica que não poderiam agir ali do mesmo modo que agiram com Vieira. Com Vieira, eles despertaram Vieira. Mas Marcondes deve demorar-se em tal situação para que amanhã a lembrança desagradável seja mais duradoura, fortificando-lhe a repugnância pelo mal. É uma coisa que Pedro Baldi nos ensina, né? Fala que a humanidade precisa tomar a digestão do mal. E hoje nós vemos acontecer nessa hora, quando muita gente diz que não aguenta mais assistir ao noticiário TV, que as TVs estão retratando só desgraças, muitas atrocidades. E eu digo que acho que as TVs vieram justamente para nos adiantar nesse enjoo do mal, nessa indigestão do mal, a fazer com que vomitemos o mal, que saia de nós esse mal todo que nós já praticamos no passado através da visualização dessas cenas trágicas. Isso é tomar enjoo do mal. Então, mais uma lição consoladora. Os bons amigos não desistem de nós por qualquer erro que pratiquemos. Eles ofertam-nos novas oportunidades de recomeço. Porque assim é a lei de Deus. Assim devemos ser também como filhos de Deus que nós somos. Então, ante o sentimento de piedade que André Luiz manifestou,
Sertório alerta contra o sentimentalismo doentio, garantindo que a necessária assistência lhe seria dada e que e que eles mesmos que escolheram, que algemaram o coração nesses cárceres terríveis e que é natural que adquiram alguma experiência proveitosa à custa do próprio erro. Esta é a última lição do texto que nós estudamos hoje. O valor das lições advindas do nosso erro. Que nós tenhamos a sensibilidade para registrá-las sem nos afundarmos em dolorosas culpas e em improdutivas lamentações. Então, a conclusão geral desse capítulo. Nós vimos a prodigalidade de lições que um único capítulo da obra de André Luiz nos traz. Registramos também as virtudes necessárias para sermos um dos escolhidos para as tarefas junto aos companheiros do mundo maior. Registramos também hoje apenas dois grandes motivos, que nos atrapalham esse acesso ao trabalho noturno, enquanto nossos corpos descansam. E só dois, temos muitos outros, mas na lição de hoje, André Luiz nos apresenta a maledicência e o sexo desenfreado. E ainda aprendemos sobre a necessidade de preparação para a noite de sono, para que ela possa nos proporcionar uma manhã coberta de alívio, de repouso, de esperança, de novos valores para a luta, de pensamentos mais claros, de sentimentos mais elevados, capazes de proferirmos preces mais verdadeiras, sinceras, respeitosas e produtivas. Assim teremos condições de sermos mais úteis ao próximo. Vimos também que a cada reação de André Luiz, a espiritualidade não se omite e lhe oferta um grande ensinamento que nos serve hoje de grande bênção à nossa caminhada na Terra. Outra situação que nos impressiona é o pequeno número de criaturas que se deitam sob a proteção de uma prece e se põem a trabalho na seara de Jesus. Dos 300 convidados, só 32, só 72 compareceram, não só 32 compareceram, como 10%. Como as injunções da carne, os nossos maus hábitos ainda são forças atrativas para todos nós. Outra lição que eu registrei é a necessidade de fazer de nossa casa um templo e fazer do templo a nossa própria casa, indo a ele com alegria pelo convívio mais íntimo com os nossos companheiros. Uma lição também, nunca violentar ninguém. A vontade, o desejo das pessoas devem ser respeitados. Cada qual tem a sua caminhada com o passo que ele pode dar. O livre-arbítrio é um direito sagrado. Ainda mais outra lição. Toda tarefa espiritual nos exige certa preparação. Não sabemos a hora de nossa convocação e, por isso, devemos estar sempre em condições boas
aptos ao trabalho. Também refletimos sobre a necessidade de nos prepararmos para a nova morada no mundo espiritual, preparando-nos para morrermos através das noites de sono, porque o sono é um treino, um ensaio para a morte. A morte é igual a dormir. Na verdade, nós morremos toda noite. Estas, meus amigos, meus irmãos queridos da Escola Jesus Cristo, são algumas das lições que esse 8º capítulo do livro Missionários da Luz nos sugere e que, em poucas observações, nós podemos registrar. Uma leitura mais atenta do capítulo, por certo, todos vocês vão registrar muitas e muitas outras lições, valiosíssimas todas, sendo que aqui no tempo que nos é oportunizado, já essas lições já nos tomaram todo ele, né? Que Jesus abençoe seus lares, que Jesus abençoe nossos templos de luz e que nos acompanhe nesse dia e nos premiando hoje com uma noite de trabalho. Muita paz a todos. Bom dia e vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nosso Mestre, nós agradecemos a bênção dessa oportunidade santa de estudo sobre a obra de André Luiz para dividirmos com os nossos irmãos de caminhada as reflexões que nossa pobreza espiritual conseguiu amealhar nesse capítulo grandioso, de grande alerta para todos nós. Abençoa-nos, Jesus, os esforços que fazemos para, usando bem nosso livre-arbítrio, estarmos dignos a cada noite do trabalho que sua misericórdia nos oferece para o aprendizado necessário. Que assim seja.